Nenhum esforço que você fizer em prol da gentileza, da alegria e da paz será em vão. Disso você pode ter certeza. Eu sei que muitas vezes a vida fica difícil e pesada, e fica mais complicado levar as coisas adiante. E aí, nós começamos a achar que a única coisa a se fazer é desistir. Mas ouça isso hoje. Não desista agora. Não desista de plantar o bem, de plantar sorrisos, abraços e olhares sinceros por onde quer que você passe. Pois essas sementes plantadas, no tempo certo, farão brotar frutos de um legado, que pode até começar com você e com essas pequenas atitudes, mas que terá uma repercussão muito além de você. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos e dê o seu like aqui nesse vídeo para você nos apoiar. Tentar fazer o bem sempre é muito cansativo, não é mesmo? Principalmente porque sempre que decidimos seguir por esse caminho, é como se todos à nossa volta ficassem sabendo disso e começassem a agir de um modo estranhamente implicante, como se de alguma forma estivessem tentando testar a nossa vontade de realmente fazer o bem. Ao adotar uma postura positiva e generosa, parece quase inevitável que a face das nossas intenções se espalhe, alcançando aqueles que nos cercam. Em resposta, algumas pessoas podem reagir de maneira desafiadora ou crítica, demonstrando uma atitude implicante e cética em relação à nossa vontade genuína de fazer o bem. Esse fenômeno pode ser resultado de diversos fatores, incluindo suas próprias experiências pessoais, suas crenças arraigadas ou simplesmente em uma forma de autoproteção diante do inesperado. Esses comportamentos implicantes podem ser interpretados como uma espécie de teste, uma tentativa de avaliar a nossa determinação e autenticidade ao perseguir um caminho benevolente. Talvez, inconscientemente, eles questionem se essa nobre busca é verdadeira ou se é apenas um disfarce para atender a interesses ocultos. Essa desconfiança pode vir acompanhada de perguntas como: por que alguém faria algo pelo bem dos outros, sem esperar nada em troca? Ou com alegações de pessoas que convivem com você no dia a dia, dizendo: você não era assim, resolveu ficar bonzinho do nada? No entanto, é essencial lembrar que o ato de fazer o bem não deve ser condicionado ou limitado pelas reações alheias. Mesmo que algumas pessoas possam demonstrar descrença ou resistência, devemos continuar nossa jornada com integridade e perseverança. Afinal, a verdadeira essência do altruísmo está em agir com compaixão, independente de como os outros respondam. Além disso, é importante considerar que nossas ações positivas podem ter um efeito cascata, inspirando e encorajando outras pessoas a também agirem de forma benevolente. Mesmo que inicialmente haja desconfiança, o impacto positivo das nossas ações pode desencadear uma mudança significativa nas atitudes ao longo do tempo. Então, não desista de fazer o bem e não desista de espelhar essa onda de bondade e acolhimento por onde você passar. É claro que, quando você procurar agir dessa forma, não pense em fazer isso pelo reconhecimento ou pela admiração das pessoas. Se você estiver buscando apenas isso, com certeza vai se frustrar. Pois a verdade é que
Algumas pessoas não vão gostar de você mesmo, sabe? Algumas pessoas simplesmente não vão criar simpatia por você. E se você viver em função de descobrir o porquê disso, você viverá se sentindo insuficiente e inadequado. Pois às vezes não existe um motivo plausível para esse desafeto. Em meio às dificuldades e à possível implicância que enfrentamos ao escolher seguir o caminho da gentileza e do bem, é crucial lembrar que os nossos esforços não serão em vão. Plantar sorrisos, abraços e olhares sinceros ao nosso redor pode parecer cansativo em certos momentos, mas não devemos desistir. Eu encorajo você a perseverar em seu propósito de espalhar a onda de bondade e acolhimento por onde você passar. Lembre-se de que suas ações positivas têm o poder de transformar vidas, mesmo que você não veja de forma imediata o resultado. O legado de suas pequenas atitudes pode ecoar muito além de você, contribuindo para um mundo mais compassivo e solidário. Portanto, siga em frente, com integridade, ciente de que o bem que você planta no presente florescerá em frutos valiosos no futuro. Você já percebeu que a maneira como reagimos ao que acontece em nosso dia a dia pode solucionar uma situação ou deixá-la ainda pior? Por isso, manter a calma, respirar fundo e pensar bem antes de tomar uma atitude pode fazer total diferença. Seria perfeito se pudéssemos controlar qualquer situação e garantir que nada afetasse a nossa paz e a nossa serenidade, não é mesmo? Mas a verdade é que nós não temos como prevenir ou evitar que eventos negativos aconteçam conosco. E o que podemos fazer é aprender a administrar a maneira como agimos quando essas situações acontecem. É verdade, não existe uma fórmula mágica que nos livre completamente do estresse ou que nos torne imunes às turbulências da vida. Afinal, somos seres humanos e a complexidade das emoções que habitam dentro de nós é tão fascinante quanto desafiadora. Mas acredite, essa complexidade é o que nos torna únicos e capazes de crescer diante das adversidades. A vida não é uma linha reta, mas sim um labirinto de experiências, sentimentos e desafios. Quando nos encontramos no meio desse labirinto, é natural nos sentirmos perdidos, ansiosos e até mesmo desesperados em alguns momentos. No entanto, é importante lembrar que cada curva, cada bifurcação e cada obstáculo são oportunidades para crescer e aprender. Não, eu não vou lhe dizer para simplesmente relaxar ou deixar as coisas fluírem. Isso seria ignorar a realidade da sua experiência e a gravidade das suas emoções. Em vez disso, quero te oferecer algo mais tangível, mais realista. Quero que você se permita sentir tudo o que está sentindo, mas que também se comprometa a entender essas emoções. Imagine suas emoções como folhas levadas pelo vento em um dia de outono. Deixe-as voar, deixe-as dançar, mas esteja presente o suficiente para observá-las. Quando você se torna um observador das suas próprias emoções, você se dá a oportunidade de entender por que elas estão ali. Qual é a raiz desse estresse? Por que essa situação está afetando você dessa forma? A autoconsciência é uma ferramenta poderosa. Ela não apenas ajuda a trazer clareza sobre suas reações, mas também abre espaço para escolhas mais conscientes. Ao entender suas emoções, você ganha o poder de mudar sua perspectiva. Você pode escolher ver um problema
como um desafio a ser superado, em vez de um obstáculo intransponível. Você pode escolher canalizar sua energia para encontrar soluções, em vez de se perder na escuridão do desespero. A verdade é que, por mais difícil que seja a jornada, você sempre está evoluindo. Cada passo que você dá em direção à compreensão de si mesmo e ao domínio das suas emoções é um passo em direção a uma vida mais plena e autêntica. Portanto, não tenha medo de encarar suas emoções de frente, de se aprofundar na raiz do seu estresse. Você é mais forte do que imagina. Lembre-se de que a calma não é a ausência de turbulência, mas sim a habilidade de encontrar serenidade mesmo em meio à tempestade. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, respire fundo, permita-se sentir e observe suas emoções como um espectador compassivo. Quando você observa suas emoções com essa compaixão, você está dando a si mesmo um presente valioso, a oportunidade de se conhecer verdadeiramente. Ao se aprofundar em suas reações e pensamentos, você está explorando os cantos mais íntimos da sua mente, descobrindo padrões que talvez nunca tenha notado antes. Esse é um ato de coragem, uma jornada de autoexploração que poucos estão dispostos a fazer. À medida que você se torna mais consciente das suas emoções e da maneira como elas se entrelaçam com os eventos da sua vida, você começa a perceber que a calma não é algo que você busca externamente, mas sim um estado que você cultiva internamente. Não se trata de escapar das turbulências, mas de se tornar resiliente diante delas. Imagine-se como uma árvore forte, com raízes profundas, que a ancoram firmemente no solo, capaz de enfrentar as rajadas mais intensas, sem se curvar. No entanto, essa jornada rumo à calma interior não é uma estrada solitária. Não hesite em buscar apoio e conexão com outras pessoas. Compartilhar suas experiências, medos e anseios com alguém de confiança pode trazer um alívio surpreendente. Às vezes, somos tão bons em nos esconder atrás de uma fachada de serenidade que nos esquecemos de que todos enfrentam batalhas internas. Ao compartilhar, você não apenas libera parte do peso que carrega, mas também permite que outros se conectem com a sua humanidade. E lembre-se, meu amigo, minha amiga, a jornada para viver com mais calma é contínua. Não espere uma transformação instantânea, mas celebre cada pequena vitória ao longo do caminho. Cada vez que você se permite sentir e explorar suas emoções, você está expandindo a sua compreensão sobre quem você é e como lida com o mundo ao seu redor. No final das contas, viver com mais calma não é um destino final, mas sim uma jornada constante de crescimento e autodescoberta. Abrace essa jornada com curiosidade e gentileza, sabendo que você está construindo um relacionamento mais profundo e compassivo consigo mesmo. E enquanto segue adiante, lembre-se sempre, você pode melhorar ou piorar as situações ao seu redor. Isso só depende de como você reage a elas. Se você ouviu até aqui, escreva a seguinte afirmação nos comentários: eu viverei com calma. Você já se pegou olhando para o relógio, ansioso, esperando que os ponteiros avançassem mais rápido? Ou talvez desejando que eles retrocedessem para um momento mais simples da vida? A nossa relação com o tempo é bastante complexa e muitas vezes nos tornamos prisioneiros da nossa própria impaciência.
Vivemos em uma era de imediatismo. A tecnologia nos proporciona respostas rápidas, entregas no mesmo dia e gratificação instantânea. Mas, paradoxalmente, essa mesma tecnologia nos escraviza em uma corrida contra o tempo. Somos constantemente bombardeados por comparações nas redes sociais, onde parece que todos estão sempre um passo à frente. E nesse cenário, a pressão para se apressar, para não ser deixado para trás, é imensa. Tudo acontece num piscar de olhos. Por exemplo, esse vídeo mal começou e eu já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se quiser apoiar o canal, se torne membro e tenha benefícios exclusivos, ou ainda se torne um apoiador premium e tenha acesso a esses mesmos benefícios e a conteúdo exclusivo toda semana. Agora pense comigo, a natureza tem seus próprios ritmos. As estações do ano não se apressam. O inverno não tenta ser verão e o outono não tenta prolongar sua estadia. Cada estação tem sua beleza, seu propósito e seu tempo. E assim como na natureza, em nossa vida, há ciclos que precisam terminar para que novos ciclos possam começar. A resistência a esses ciclos naturais só nos traz sofrimento. Aceitar o fim de um ciclo, seja ele um relacionamento, um trabalho ou uma fase da vida, é crucial para receber com alegria e abertura o que vem a seguir. Pense nas cobranças que você coloca sobre si mesmo. Aquela voz interna que insiste em dizer que você está atrasado, que deveria ter feito mais, que deveria estar em outro lugar na sua vida, em outra fase. Essa voz, muitas vezes, é alimentada por expectativas externas, por padrões que a sociedade impõe, mas que, no fundo, não ressoam com a sua verdadeira essência. Aqui vai um segredo. O tempo é subjetivo. 2 minutos em uma situação desconfortável podem parecer uma eternidade, enquanto horas em boa companhia passam num piscar de olhos. Então, por que permitir que essa percepção distorcida do tempo dite o ritmo de sua vida? Por que não abraçar cada momento, cada ciclo, com a certeza de que você está exatamente onde precisa estar? Albert Einstein, em sua teoria da relatividade, já nos mostrou que o tempo pode ser experimentado de maneiras diferentes, dependendo das circunstâncias. E embora ele estivesse falando de física, podemos aplicar essa ideia na nossa vida cotidiana. Afinal, quantas vezes nos pegamos presos em um ciclo de ansiedade, onde os minutos parecem horas e as horas parecem dias? E em contrapartida, quantos momentos maravilhosos passaram voando, deixando-nos com um desejo insaciável de mais e mais. A pressão para se adaptar ao ritmo frenético da sociedade moderna é real. Somos constantemente bombardeados por notícias de jovens empreendedores que se tornaram milionários antes dos 30, ou de celebridades que parecem ter a vida perfeita. Mas como disse Theodore Roosevelt, a comparação é o ladrão da alegria. Ao nos compararmos com os outros, muitas vezes nos esquecemos de que cada um tem sua própria jornada, seus próprios desafios e suas próprias conquistas. E mais importante, esquecemos que o sucesso é subjetivo e pode ser definido de inúmeras maneiras. Eu me lembro de uma história sobre um pescador em uma pequena aldeia. Um empresário o viu descansando à tarde, depois de pescar apenas alguns peixes. O empresário perguntou por que ele não ficava mais tempo no mar para pescar mais. Ao que o pescador respondeu que já tinha o suficiente para sustentar sua família.
O empresário então sugeriu que ele pescasse mais, vendesse os peixes, comprasse um barco maior, pescasse ainda mais e eventualmente tivesse uma frota de barcos. O pescador perguntou quanto tempo isso levaria e o empresário respondeu: uns 15 a 20 anos. E depois? Perguntou o pescador. O empresário disse que ele poderia se aposentar, morar em uma pequena aldeia, pescar um pouco e descansar à tarde. O pescador sorriu e disse: mas é exatamente isso que eu já faço. Essa história nos mostra que o sucesso não é necessariamente acumular riquezas ou alcançar um status elevado. Para algumas pessoas, sucesso é um sono tranquilo. Sucesso é ter um tempo para a família, ter paz de espírito ou simplesmente desfrutar das pequenas coisas da vida. E está tudo bem. O importante é definir o que o sucesso significa para você e seguir seu próprio ritmo. É essencial entender que não podemos controlar tudo. Há momentos em que precisamos simplesmente soltar, confiar no processo e dar tempo ao tempo. Como disse o filósofo Lao Tse, a natureza não se apressa, no entanto, tudo é realizado. Em vez de resistir, por que não fluir com o ritmo da vida? Em vez de lutar contra o tempo, por que não dançar com ele? A verdade é que a vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem seu propósito. Em vez de se desesperar nos momentos difíceis, lembre-se de que, assim como as estações do ano, esses momentos também passarão. E quando passarem, você vai olhar para trás e perceberá que cresceu, aprendeu e se fortaleceu. O tempo é um dos nossos ativos mais valiosos. Não o desperdice com comparações, ansiedades ou tentando viver de acordo com as expectativas dos outros. Viva no presente, abrace cada momento e lembre-se, não existe motivo para estar apressado. E você pode respirar e viver de forma plena, com um propósito verdadeiro e com alegria genuína. 5 dicas para ser uma pessoa leve. Por que essa cara fechada? Por que essa sobrancelha tão cerrada? Por que esses ombros levantados e esse maxilar tão travado? Às vezes estamos tensos sem nem saber o motivo, pelo simples fato de que nosso corpo se encontra em um estado de alerta e desconforto por causa disso que eu acabei de citar acima. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo de você, tente consertar sua postura e relaxar um pouco. Um passo de cada vez. E quando você menos perceber, você estará se tornando uma pessoa cada vez mais leve. Toda grande mudança que queremos viver em nossa vida começa com um passo. E no caso dessa reflexão, com 5 passos. Nada do que você ouvir aqui é garantia de se tornar uma pessoa mais leve. Porém, se você colocar essas lições em prática, você já estará dando passos significativos rumo a uma vida mais tranquila, serena e cheia de sabedoria. A primeira dica que eu tenho para você é a seguinte: lembre-se de que os momentos difíceis são passageiros. Coisas ruins acontecem o tempo inteiro, porém, os seus efeitos em nós geralmente não duram para sempre. O tempo realmente cura tudo. Nossas decepções são importantes e sérias e, de fato, precisam ser tratadas como tal. Mas a tristeza passa e a vida acaba nos levando por novos caminhos. Por isso, dê tempo ao tempo e tenha certeza de que, por pior que um momento possa parecer, enquanto ele acontece, mais cedo ou mais tarde ele vai passar e se tornará apenas uma memória. E quem sabe, em algumas dessas situações difíceis que você vive,
possa surgir alguma lição valiosa, ou até mesmo a dificuldade pode te fortalecer e te preparar ainda mais para a vida. Não subestime o poder educativo das situações ruins que nos ocorrem. Outra dica para você ser uma pessoa mais leve é: desconecte-se um pouco e se conecte com aquilo que é real. Pode parecer um pouco controverso eu te dar essa dica em um vídeo que você está assistindo no YouTube, muito provavelmente do seu celular. Mas a verdade é que, em alguns momentos, nós precisamos dar uma desconectada, pois só assim é que percebemos o que realmente é real, o que realmente importa. Às vezes, estamos tão vidrados em nossos celulares que acabamos confundindo o real com o virtual, quando na realidade a maioria das coisas que estão nesse pequeno aparelho que se encontra em nossa mão simplesmente deixam de existir no momento em que nós o desconectamos. Faça pausas conscientes fora da internet e use esse tempo para fazer algo real, sem ter a necessidade de postar ou até mesmo de registrar. O importante é você sempre se lembrar que existem esses dois lados, o real e o virtual. Mas enquanto você está aqui na internet, eu gostaria de te pedir que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas reflexões diárias. A terceira dica que eu tenho para você conseguir se tornar alguém mais leve, é a seguinte: não evite conversas difíceis. Às vezes, nós estamos fingindo que algo não nos incomoda e estamos vivendo no limite da paciência, fugindo de uma conversa que precisamos ter com alguém, seja no ambiente de estudos, no ambiente de trabalho ou até mesmo dentro da nossa casa. Ao fazermos isso, nós vamos apenas adiando algo que é inevitável, até que em determinado momento nós explodimos e acabamos agindo de maneira totalmente desproporcional, sendo que tudo isso poderia ter sido evitado com uma conversa honesta e madura. Não tenha medo de expressar o que te incomoda, mas pense bem antes de fazer isso, para encontrar as melhores palavras para se expressar. Afinal, a verdade é tão importante quanto a forma como ela é dita. Se a outra pessoa receber isso de forma hostil e cínica, não se preocupe. A sua parte você fez. E agora pode ter a consciência limpa. E quem sabe com o tempo a pessoa possa reconhecer o que você disse e começar a contribuir para um ambiente mais pacífico e maduro também. Outra dica: se desprenda do senso comum. Você é uma pessoa, não um estereótipo. Ou seja, não existe maneira de te colocar dentro de uma caixa e esperar que você haja de uma única maneira o tempo todo. Isso é importante, tanto para você não podar o seu potencial de crescimento e mudança, quanto para o seu relacionamento consigo mesmo. Pois dessa maneira, você não ficará se culpando por cada micro erro que você comete e não ficará paralisado pela culpa. Na busca por uma mentalidade mais leve, você vai cometer erros, vai deslizar em algumas coisas e vai se complicar em outras. E tudo bem, sabe por quê? Você é uma pessoa, não uma máquina. Não existe forma de você se programar e, a partir disso, agir de uma determinada forma o tempo todo. Você está em constante processo e crescimento. E por isso, volta e meia, pode acontecer de você errar. O importante é reconhecer o erro, aprender com ele e buscar não repeti-lo. E por último, mas não menos importante, a quinta dica que eu tenho para você que quer se tornar alguém mais leve é: sorria. É isso mesmo que você ouviu, sorria. Sabe, é muito comum nós andarmos por aí com uma expressão
sisuda, parecendo que estamos pensando algo doloroso ou ruim, quando na realidade estamos apenas existindo. Essa expressão dura no seu rosto pode causar reações em seu corpo, sabia? Pelo fato de estarmos com as sobrancelhas franzidas e os ombros levantados, o nosso cérebro entende que estamos em um momento ruim ou que estamos em uma situação de perigo e precisamos estar em estado de alerta. Obviamente, isso nos deixa sempre desconfortáveis e nos causa uma ansiedade, que muitas vezes nós nem entendemos de onde vem. Agora você sabe que muito provavelmente esse desconforto e ansiedade que você sente vem dessas manias que você tem. Perceba-se mais e veja se você está com uma expressão e uma postura endurecidas. E sempre que possível, destrave seu maxilar, relaxe os ombros, desfranza a sobrancelha e sorria. Você talvez não perceberá de imediato a mudança que isso causa, mas com o passar das horas, dos dias, você com certeza vai notar uma mudança positiva. Você nunca vai se arrepender por usar todos os seus esforços para evitar uma possível briga. Sabia disso? Uma das melhores sensações que existem é a de perceber que escolhemos o caminho mais sábio do que o caminho mais impulsivo, quando estamos diante de uma situação de conflito. Não é que nós começamos a nos gabar por isso, de maneira alguma. Na verdade, o sentimento que predomina é o de pura alegria consigo mesmo, pelo progresso e pelo amadurecimento. Sempre que for possível, evite uma briga, ao invés de perpetuá-la. Evitar brigas não é algo que somente monges que vivem há 70 anos em um monastério conseguem fazer. E na realidade, a habilidade de evitar brigas, de espalhar o diálogo e a sensatez, é algo que todos nós podemos desenvolver. Eu acredito que um bom princípio para começar a aprender sobre a arte de evitar brigas é: você não é o centro do universo. Essa informação pode ser chocante, mas é exatamente isso que você ouviu. O mundo não gira ao seu redor. Brincadeiras à parte, quando aprendemos isso, começamos a nos desprender da ideia de que os outros falam as coisas para nos atingir, pois estão intencionalmente querendo nos prejudicar. Não somos políticos oponentes daqueles que estão ao nosso redor. E por isso não podemos agir como se o outro conspirasse unicamente para nos prejudicar, para nos machucar. Às vezes não. Às vezes tem a ver apenas com a outra pessoa. Pode ser apenas que ela não esteja tendo um bom dia. Então, ao invés de criar um atrito por alguma coisa que essa pessoa possa dizer e que possa soar como deboche, cinismo ou ironia, na verdade, só está sendo dito por alguém que está cansado, triste ou aflito com algo. Antes de continuar, eu queria pedir uma coisa. Você está gostando desse tema? Ou dos temas que têm sido abordados aqui no Minuto Reflexão? Caso sim, deixe o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. E nos dê sugestões de temas que nós poderíamos trazer aqui. Quando estamos feridos, a nossa primeira atitude é ferir os outros. Por isso, perceba, aqueles que te ferem podem apenas estar em guerra consigo mesmos. O que não justifica a atitude deles de maneira alguma, mas ter essa percepção também te acrescenta a capacidade de dar 2 passos para trás e evitar o conflito, ao invés de ir em frente e iniciar a batalha de xadrez. Pois discutir é exatamente como jogar xadrez. Precisamos usar toda uma inteligência, usar toda a nossa energia para criar estratégias minuciosas para vencer o nosso oponente.
nós procuramos as menores possibilidades de iniciarmos uma discussão, ao invés de as ignorarmos. Sabe aquele ditado que diz assim: eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas depois que eu entro, dou uma boiada para não sair? Pois bem, infelizmente, muitos de nós vivemos assim. E por isso estamos em um ambiente hostil, onde o diálogo já não tem mais espaço. Você talvez possa estar com o pensamento do tipo: aquela pessoa tinha que estar ouvindo isso. Mas quem está ouvindo essa reflexão é você. Então, ao invés de ver isso como uma injustiça, veja isso como um privilégio, pois você está se tornando sábio, pelo menos um pouco mais sábio do que antes. Portanto, ao invés de gastar sua energia tentando mudar os outros, ou esperando que eles vejam seus erros, por que não focar em seu próprio crescimento? Afinal, a única pessoa que você realmente pode controlar é você mesmo. E isso não é um convite para ser passivo, mas sim para ser proativo. A cada confronto evitado, a cada discussão não iniciada, você está escolhendo a paz em vez do conflito. E isso, meu amigo, minha amiga, é um ato revolucionário em um mundo que muitas vezes glorifica o confronto e valoriza as vozes mais altas. Eu acredito que cada um de nós tem o poder de ser um agente de mudança no mundo. Mas essa mudança começa de dentro para fora. Se queremos um mundo mais pacífico, precisamos primeiro cultivar essa paz em nossos próprios corações e mentes. E evitar brigas é apenas um dos muitos passos que podemos dar nessa direção. Afinal, como diz o velho ditado, a paz começa contigo. Outro ponto crucial é o de reconhecer e controlar nossas próprias emoções. Muitas vezes, as brigas surgem não por discordâncias objetivas, mas por sentimentos não expressos ou mal interpretados. Quando sentimos que nossa honra ou nossa integridade foram atacadas, nossa primeira reação é partir para a defensiva. No entanto, fazer uma pausa para refletir e questionar a origem desses sentimentos pode nos proporcionar uma perspectiva mais clara e evitar uma escalada desnecessária do conflito. Isso também nos leva a considerar a importância da comunicação eficaz. Expressar-se com clareza, escutar ativamente e demonstrar empatia são ferramentas poderosas na prevenção de mal-entendidos. E esses mal-entendidos, como sabemos, são muitas vezes os gatilhos para discussões e brigas. Então, ao aprimorar nossas habilidades de comunicação, estamos não apenas evitando conflitos, mas também construindo relacionamentos mais saudáveis e produtivos. Outra estratégia valiosa é cultivar o autoconhecimento. Ao compreendermos nossos próprios gatilhos e sensibilidades, podemos identificar quando uma situação tem o potencial de nos fazer reagir de maneira desproporcional. Ao reconhecer esses momentos, podemos escolher conscientemente nos afastar, respirar fundo e abordar a situação com uma mentalidade mais calma e equilibrada. Além disso, é essencial criar e manter limites saudáveis. Reconhecer que nem toda batalha vale a pena lutar e que certas situações ou pessoas podem não ser benéficas para o nosso bem-estar. Em vez de se envolver em discussões que não levam a nada, escolha se afastar e investir sua energia em interações mais positivas e produtivas. E claro, nunca subestime o poder do perdão. Perdoar não é esquecer, nem significa que estamos de acordo com o que foi feito. É simplesmente reconhecer que todos cometemos erros e que muitas vezes
carregar ressentimentos só nos prejudica. O perdão nos liberta das amarras do passado e nos permite seguir em frente, evitando futuros conflitos e promovendo uma sensação de paz e serenidade. Então, da próxima vez que se encontrar diante de uma situação potencialmente explosiva, respire fundo. Lembre-se de que a paz é uma escolha e que você tem o poder de fazer essa escolha, independentemente das circunstâncias. Em vez de reagir impulsivamente, responda com sabedoria e compaixão. Pois no final das contas, a verdadeira vitória não está em provar que estamos certos, mas em viver de uma maneira que reflita os valores em que realmente acreditamos. Eu quero que você se lembre disso. Entre estar certo ou estar em paz, escolha sempre estar em paz. E escreva isso aqui nos comentários. Eu escolho a paz. Você já parou para perceber o poder transformador do silêncio? Em um mundo onde o barulho é constante, encontrar um momento de silêncio pode ser mais rejuvenescedor do que imaginamos. Não estou falando apenas do silêncio externo, mas também do silêncio interno. Aquela quietude da mente que nos permite ouvir nossa própria voz interior. Permita-se ouvir a sua voz interior, aquela que ecoa dentro de você quando você está em silêncio. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença de si mesmo. Não é exclusivo de eremitas que vivem em cavernas isoladas, mas uma habilidade que todos nós podemos cultivar. E o ponto de partida para esse entendimento é: você não precisa preencher todos os espaços com palavras e pensamentos. Surpreendente, não é? Nem tudo exige uma resposta imediata. E nem todo pensamento precisa ser verbalizado. E adivinhe só, nem todo silêncio é desconfortável. Você está gostando desse tema? Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E compartilhe conosco aqui nos comentários momentos em que o silêncio fez a diferença para você. Quando estamos sobrecarregados, tendemos a falar e a agir sem pensar. Mas ao abraçar o silêncio, damos a nós mesmos a chance de respirar, de refletir, de encontrar clareza. Não é como se estivéssemos fugindo da realidade, mas sim nos dando um momento para compreendê-la melhor. Pense no silêncio como uma pausa em uma música. Sem ele, a melodia não teria a mesma profundidade ou emoção. A sociedade muitas vezes nos pressiona a ter opiniões rápidas, a reagir instantaneamente. Mas quantas vezes uma reação impulsiva nos levou a arrependimentos? O silêncio nos dá o espaço para ponderar, para escolher nossas batalhas e, mais importante, para escolher nossas palavras com intenção e cuidado. E sim, às vezes, a resposta mais poderosa é não dizer nada. Veja só o quão bom o silêncio pode ser. Às vezes, ele nos dá a oportunidade de refletirmos sobre aquilo que ouvimos anteriormente, não é mesmo? Lembre-se de que o silêncio é uma linguagem por si só. Ele fala mais alto do que palavras, gritos ou discursos. No silêncio, encontramos respostas, ganhamos perspectiva e, acima de tudo, nos reconectamos com o que realmente importa. Eu desafio você a abraçar o silêncio de vez em quando. Se dê essa pausa. E quando fizer isso, espero que descubra a paz e a sabedoria que ele pode trazer. Então,
No meio da sua rotina agitada, busque momentos para se desligar do barulho, para se desligar das demandas constantes da vida. Seja no conforto da sua casa, em um parque ou mesmo em um breve momento de introspecção. E se alguém lhe perguntar por que você valoriza tanto o silêncio, apenas sorria, pois às vezes o silêncio é a resposta mais eloquente que podemos dar. O silêncio também é uma maneira poderosa de se conectar com a natureza. Quando nos afastamos da agitação da vida urbana e buscamos refúgio em uma floresta, à beira de um lago ou no topo de uma montanha, o silêncio da natureza nos envolve. Ouça o vento sussurrando entre as folhas, as ondas batendo suavemente na praia ou os pássaros entoando suas canções. Estes são os sons da terra, que muitas vezes esquecemos em nosso dia a dia tão acelerado. É no silêncio da natureza que muitos encontram inspiração, rejuvenescimento e um sentido profundo de pertencimento ao mundo. Não subestime o poder desse tipo de silêncio. Ele tem o potencial de curar, restaurar e inspirar. Por outro lado, o silêncio também pode ser encontrado em meio ao caos. Mesmo nas cidades mais movimentadas, há espaços silenciosos esperando para serem descobertos. Pode ser uma pequena biblioteca escondida. Esses espaços são testemunhos de que o silêncio não é apenas uma fuga, mas uma escolha. Uma escolha consciente de se desligar, de se reorientar e de encontrar a calma em meio à tempestade. Então, seja qual for a sua situação, sempre haverá uma oportunidade de encontrar e desfrutar do silêncio. E quando você o fizer, abrace-o. Deixe que ele o guie, te ensine e te transforme de maneiras que palavras nunca poderiam. O verdadeiro desafio do silêncio é aceitá-lo como um companheiro e não como um vazio a ser preenchido. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com informações, notificações e demandas, pode parecer contra-intuitivo buscar o silêncio. Mas é exatamente nesse espaço, nessa pausa, que muitas vezes encontramos as respostas para nossas perguntas mais profundas. O silêncio não é apenas ausência de ruído, é a presença de introspecção. É o momento em que a mente se aquieta e o coração fala mais alto. Se permita essa experiência. Aproveite os pequenos momentos de silêncio ao longo do dia para se reconectar, para respirar e para simplesmente ser. E quem sabe você descobrirá que o silêncio tem sua própria melodia, uma canção de paz, clareza e compreensão. Então, da próxima vez que o barulho do mundo parecer demais, lembre-se de que você tem um refúgio à sua disposição, o poder transformador do silêncio. Eu quero que você se lembre disso. O silêncio vale ouro. A felicidade não é um sonho distante ou inatingível. Ela reside em nosso íntimo, esperando ser reconhecida e cultivada. Para verdadeiramente senti-la, é essencial aprender a perceber além das aparências superficiais. A felicidade não é uma fórmula mágica, nem uma força aleatória que despenca sobre nós. É um estado de espírito a ser nutrido e praticado diariamente. E acredite, todos possuímos a capacidade intrínseca de fazê-lo. Convido você a abraçar e praticar essa arte, tornando a felicidade uma constante em nossa jornada. Pratique a felicidade, dia após dia. Ser feliz não é simplesmente um dom genérico, nem privilégio exclusivo de um determinado grupo de pessoas. Ser feliz é aprender a contemplar o belo, o real
e o puro em tudo o que se apresenta diante de nós. É se permitir ter um espetáculo bem diante de você diariamente, até mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Todos nós podemos praticar a felicidade, e a verdade é que quem não treinar sua emoção para contemplar o belo vai viver uma vida muito difícil, mesmo que tenha muito dinheiro e mesmo que seja até invejado pelos outros. Afinal, seu interior vai estar coberto de escuridão e solidão. Mas o que seria contemplar o belo? Talvez você esteja me perguntando. Bom, vamos juntos, ao longo dessa reflexão, pensar sobre isso e juntos vamos tentar achar algumas respostas, ou ao menos vamos juntos encontrar um caminho que nos conduza à felicidade, um passo de cada vez. Contemplar o belo é educar a sua emoção para fazer um pequeno espetáculo bem diante dos seus olhos. Fazer cada momento se tornar uma vivência mágica. Educar a sensibilidade para entender que as gotas de chuva regam as plantas e que as lágrimas que caem dos nossos olhos irrigam a nossa existência. Contemplar o belo significa estar disposto a desvendar as coisas lindas, singelas e ocultas que nos cercam. Conseguir apreciar até mesmo o sabor da água, a brisa que bate em nosso rosto, o aroma que a chuva traz consigo, o balançar das folhas sobre a orquestra que o vento faz. Contemplar o belo é enxergar o que as imagens não mostram e perceber o que muitas vezes as palavras não conseguem traduzir. É enxergar a vida com os olhos do coração, aprender a reconhecer a riqueza de se estar vivo, não a riqueza de ter muito dinheiro. Aprender a ser alegre e dar risada, sem que tenha grandes motivos para isso. Viver a vida de forma mais romântica, sem estar necessariamente apaixonado por alguém em específico. Abraçar as crianças da sua família, admirar as pessoas mais velhas em toda a sua experiência e sabedoria, ter conversas reais com seus amigos, ler um bom livro, viajar por lugares bonitos, ouvir uma boa música, observar uma arte, enfim, se permitir navegar pelas águas da emoção que é o fato de estarmos vivos. Você entende agora o que significa contemplar o belo? Quando foi que perdemos a capacidade de enxergar o belo que nos cerca? Será que foram os muitos traumas do passado que nos deixaram assim? Será que foram as desilusões que vivemos ao longo da nossa jornada de vida? Será que foram os nossos próprios erros que nos tiraram a esperança de um amanhã diferente? Afinal, não conseguimos mudar nem mesmo a nossa mente. Quem dirá o ambiente ou as pessoas que nos cercam, não é mesmo? Faça esse exercício e tente identificar o que foi que roubou de você a capacidade de enxergar a beleza da vida. Suponhamos que você esteja preso em um trabalho que não lhe traga satisfação. Todos os dias você se sente como uma engrenagem em uma máquina imensa, ansiando por significado e propósito. Agora, em vez de se perder na monotonia desse ciclo, tente enxergar um colega de trabalho que todos os dias traz um sorriso e tenta fazer o melhor em suas atividades. Isso pode inspirá-lo a buscar mudanças para si mesmo, ou no mínimo reconhecer que, mesmo nos ambientes mais desafiadores, há pontos de luz e esperança. Ou considere uma situação em que um relacionamento de longa data terminou. A dor e o vazio podem parecer insuportáveis, mas em meio ao caos das emoções, talvez você comece a redescobrir uma antiga paixão ou hobby que havia deixado de lado.
pode ser a leitura, a pintura ou até mesmo uma atividade física que lhe traga alegria. Reencontrar esses momentos de paixão é uma maneira de contemplar o belo em meio à adversidade. E ainda, pense em um jovem que enfrenta pressões sociais para se conformar a certos padrões e expectativas. Em vez de se perder no turbilhão do que deveria ser, ele pode optar por se voluntariar em uma organização local, onde perceberá o impacto real e tangível de suas ações na vida das pessoas. Ele encontra beleza não no julgamento externo, mas no reconhecimento de que suas ações podem trazer luz e alegria para os outros. Em nossa vida, todos os dias, nos é dada a oportunidade de enxergarmos o belo em cada situação. Mas ao invés de fazermos isso, nos colocamos na posição de vítimas e reclamamos sobre o fato de sermos os únicos que parecem realmente interessados em melhorar, em crescer e em reavaliar as nossas atitudes. Enquanto todos os outros parecem estar preocupados apenas consigo mesmos, parecem não dar a mínima sobre como as suas atitudes afetam a vida dos outros e também, claro, a nossa vida. Mas se manter nessa posição não te ajuda em nada e também não provoca nenhum tipo de mudança significativa. Na verdade, só o fato disso vir à nossa mente quando refletimos sobre mudança mostra o quão egoístas somos. Pois por que queremos tanto que reconheçam a nossa mudança? E mais, estamos mudando e tentando enxergar o belo que nos cerca apenas para que nos reconheçam como pessoas boas, como pessoas cheias de luz? Pois se esse for o nosso intuito, estamos no caminho errado. Deixe o seu like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum minuto reflexão. A busca pela felicidade é genuína e sua essência não deve ser vista como uma mercadoria ou um troféu para ser exibido. A capacidade de contemplar o belo deve ser um presente que damos a nós mesmos e não uma ferramenta para a busca de validação externa. Em nossos corações, sabemos quando estamos buscando autenticidade e quando estamos simplesmente tentando impressionar os outros. E é exatamente nessa encruzilhada que muitos se perdem. O reconhecimento externo pode trazer um alívio temporário, uma sensação de aceitação e pertencimento. Mas se basear nisso para medir o seu valor é uma jornada sem fim e muitas vezes decepcionante. Porque as pessoas mudam, as opiniões mudam e o que é valorizado hoje pode não ser amanhã. Assim, torna-se crucial entender que o nosso valor não está em como os outros nos percebem, mas em como nos percebemos e nos sentimos por dentro. Dessa forma, é preciso reavaliar nossas motivações. O que realmente importa? É ser reconhecido pelos outros ou encontrar a paz e a satisfação interior? Se sua busca por enxergar o belo é sincera, então as mudanças que você busca não serão apenas superficiais, mas sim transformações profundas que ressoarão em cada aspecto da sua vida. Então, da próxima vez que se sentir desencorajado ou que sua busca pela felicidade parece em vão, porque ninguém ao seu redor parece notar, lembre-se, a jornada é sua. As vitórias internas, aquelas que ninguém vê, são as mais significativas. Não é sobre ter um público aplaudindo cada passo seu, mas sim sobre você ser capaz de olhar no espelho no final do dia e dizer com convicção: eu me sinto bem com quem eu sou e com as escolhas que eu fiz. E para concluir,
eu quero te deixar com um pensamento. A vida é uma série de momentos, alguns altos, outros baixos. E enquanto não podemos controlar todas as circunstâncias que nos cercam, temos o poder de escolher como reagimos a elas. Portanto, escolha contemplar o belo, escolha a felicidade, não para os outros, mas para você. E quando fizer isso, mesmo que silenciosamente, o universo irá retribuir de formas que você nunca poderia imaginar. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei feliz. Se a partir de hoje você vai praticar a felicidade.